Portanto, a batalha de Gog e Magog é uma batalha completamente diferente da batalha do Armagedon. Há duas batalhas. Quando vai ocorrer o Armagedon? Na segunda vinda de Cristo. Gog e Magog ocorre, depois do milênio. Gog e Magog, a multidão dos ímpios de todos os tempos ressuscitados para o juízo. E subiram sobre a largura da terra e rodearam o acampamento dos santos e a cidade amada. Apocalipse 29. Assim que os ímpios são julgados, são ressuscitados e julgados. E Satanás vê a hoste que tem em torno de si, e com isso ele se anima e diz: vamos conquistar a cidade celestial, vamos. E o que sucede então? E de Deus desceu fogo do céu e os consumiu. Apocalipse 29. São destruídos pelo fogo. E quanto tempo dura o fogo? O fogo que baixa do céu, Salmo 37, 20. E os inimigos do Senhor serão consumidos. Serão dissipados como fumo. E fogo os consumirá. Salmo 21, 9. Há uma perfeita harmonia na Bíblia. Você pode verificar isso. Esta é a segunda morte, Apocalipse 20, 14. Mas por que Deus faz isto? Bem, em primeiro lugar, terão que dar conta do que fizeram com suas vidas. Em segundo lugar, terão que reconhecer que Deus amou aos que estão na cidade. Porque com frequência eles os haviam perseguido. Eles os queimaram, eles os apedrejaram, eles fizeram inquisições, eles os massacraram implacavelmente. Então eles terão que reconhecer que Deus os amou. E há uma coisa a mais. O que se passou com a pessoa que alguém pensava que deveria ter sido salva? O juízo revela que esta pessoa não deveria ter sido salva. Mas talvez alguém diga, se apenas eles pudessem ter visto, quem sabe não teriam sido tão contrários a Deus. Mas quando são ressuscitados, todos verão a mesma animosidade e ódio, tanto neste rosto quanto em todos os outros. E as pessoas se darão conta de uma vez por todas. Incrível! Deus sabe o que está fazendo. E irão eles para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Mateus 25, 46. Agora nós temos que falar da doutrina do castigo eterno. Será que Deus vai queimar essas pessoas para sempre? Então, como podemos explicar a palavra consumidos? O que significa na mentalidade hebraica o castigo eterno? Vejamos Apocalipse 14, 11. E a fumaça de seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, aqueles que adoram a besta e a sua imagem, nem ninguém que receba a marca do seu nome. O que significa isto? Para todo sempre. Ou, em outra versão, pelos séculos dos séculos. Vamos dar uma olhada no paralelismo. Salmo 92, 7. Os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que operam iniquidade, para ser destruídos para sempre. Assim que a Bíblia tem que estar em harmonia com ela mesma. Assim que serão destruídos para sempre. Porque será um dia de vingança para o Senhor, um ano de retribuições pela causa de Sião. Haverá uma retribuição. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre, e sua terra se tornará em piche ardente. Nem de noite nem de dia se apagará. Para sempre a sua fumaça subirá. De geração em geração será assolada. De século em século ninguém passará por ela. Isaías 34, 8 a 10. Será que há aqui uma contradição? Bem, vamos a Judas 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, as quais, da mesma maneira que aquelas, fornicaram e seguiram os vícios contra a natureza. Foram postas, por exemplo, sofrendo o castigo do fogo eterno. Mas eu pergunto, por acaso estão Sodoma e Gomorra ainda se queimando? Não. Então, o que aconteceu foi que o fogo ardeu até que Sodoma e Gomorra fizessem o quê? Desaparecessem.
E as consequências duram por quanto tempo? Duram eternamente. Vamos a 2 Pedro 2,6. E sim condenou para a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, e pondo-as, por exemplo, daqueles que haviam de viver impiamente. De maneira que temos aqui um protótipo. Quando estas cidades foram queimadas, as consequências foram eternas. Bem, talvez isso não seja suficiente para a maioria das pessoas. Então falemos deste fogo inextinguível. Jeremias pode nos dar uma pista. Jeremias 17, 27. Mas se não me ouvirdes para santificar o dia de sábado, e para não trazer carga, nem colocá-la nas portas de Jerusalém no dia de sábado, eu acenderei um fogo em suas portas, e consumirei os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Aqui temos um fogo inextinguível. Esse fogo será aceso e não se apagará. Aqui temos uma tipologia de um fogo inextinguível. Vamos a Jeremias 52, 12 e 13. E no mês quinto, aos 10 dias do mês, que era o ano 19 do reinado de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Jerusalém Nabuzaradã, capitão da guarda, que ficava diante do rei de Babilônia, e queimou a casa do Senhor. Vejam que o templo foi queimado, e a casa do rei, e todas as casas de Jerusalém, e as destruiu com fogo, todo edifício grande. E assim que este fogo inextinguível foi posto em ação. 2 Crônicas 36, 19 a 21, toma esta analogia e diz: e queimaram a casa de Deus. Simplesmente estão explicando o que ocorreu. E romperam o muro de Jerusalém, e consumiram a fogo todos os seus palácios, e destruíram todos os seus objetos mais desejáveis. Os que escaparam da espada foram levados cativos à Babilônia, e se tornaram servos dele e de seus filhos, até que veio o reino dos persas. Para quê? Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Assim que, em outras palavras, quando Jeremias disse que vai se queimar com fogo inextinguível, aqui se diz que cumpriu quando queimaram a casa de Deus. Certo ou não? Será que esse fogo continua ardendo? Não. Mas e as consequências disso? Vão durar quanto tempo? Eternamente, até que a terra haja gozado de seu repouso, porque todo o tempo de seu isolamento repousou, até que os 70 anos se cumprissem. Portanto, Malaquias 4:1, porque eis que vem o dia ardente como um forno, fogo inextinguível, e todos os soberbos, e todos os que fazem maldade serão como estopa. Aquele dia que virá os abrasará. Assim disse o Senhor dos Exércitos. E não deixará nem raiz, nem ramo. Malaquias 4:1. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Será então que existe um inferno eterno neste planeta? Sim ou não? Não. Será que isso estaria de acordo com o caráter de Deus? Não. Então, imagine isto. Quando eu era católico romano, e me disseram que minha mãe ia se queimar no inferno para sempre, porque ela não era católica, isso apagou qualquer simpatia que eu tinha para com Deus. E agora eu vejo que haverá um fogo, sim, inextinguível, até que haja completado o quê? A sua queima. Mas as consequências serão por quanto tempo? Para todo sempre. E serão como cinzas debaixo dos teus pés. E haverá lágrimas, sim. Eu não creio que as lágrimas terminem até que tudo seja restaurado. O Senhor sabe livrar da tentação aos piedosos e reservar os injustos para ser castigados no dia do juízo. 2 Pedro 2:9. Será que eu seria feliz se, digamos, minha mãe não fosse salva? Eu creio que Deus vai julgá-la pela luz que ela recebeu e tenho uma esperança de vê-la no reino de Deus. Mas digamos que ela não seja salva e digamos que eu seja salvo. Será que eu poderia ser feliz se eu a visse queimando no inferno para todo sempre? E será que Deus seria justo queimando alguém por todo sempre? Só porque uma pessoa teve uma vida de 80 anos de apostasia? Sim ou não? Não, essa é uma doutrina horrível. Seria uma vergonha para o caráter de Deus. É uma doutrina católica, é uma doutrina pagã, não é uma doutrina bíblica.
E as pessoas leem na Bíblia, sim, porque distorcem o texto, porque não tomam os paralelismos que estão na Bíblia, e por isso serão castigados, 2 Pedro 2,9. E o que vai ocorrer com Satanás? Ó, querubim protetor, eu tirei fogo do meio de ti, o qual te consumiu e te transformou em cinzas sobre a terra. Ezequiel 28, 16 e 18. O que acontece então com o diabo e seus anjos? Vão ser destruídos. Por quanto tempo? Para sempre. Portanto, o problema do pecado será resolvido de uma vez por todas. O pecado vai desaparecer. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. E Deus mesmo estará com eles, como seu Deus, e verão o seu rosto. Apocalipse 21:3 e 22:4. Deus vai estabelecer um reino aqui, nesta terra. Mas tudo o que aconteceu até agora é que a cidade santa desceu. Houve uma ressurreição, houve um juízo, e todos os ímpios de todas as idades, e todos os demônios, e o próprio Satanás, todos são mortos. Satanás vai morrer a morte eterna, e todos os ímpios com ele. E então Deus vai dar um passo para fora, e as pessoas vão segui-lo e caminharão sobre as cinzas dos mortos. A terra será queimada e será renovada. Vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21:1. Isso não é totalmente diferente da ideia de uma Jerusalém e de um milênio de paz? Essa doutrina não faz nenhum sentido. Portanto, teremos um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21:1. E nós esperamos, segundo as suas promessas, novos céus e nova terra. Não uma terra velha, retocada. Não, uma terra nova, na qual habita a justiça, 2 Pedro 3,13. Então, depois do milênio, Deus vai recriar os céus e a terra. Bem, os céus são a atmosfera, que está muito contaminada, necessitando de uma limpeza. No final do milênio, a cidade santa desce, Satanás a ataca, os ímpios são destruídos, a terra é renovada. Esta é a doutrina bíblica. Vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. O mar separou as pessoas. O mar é salgado. E há uma grande quantidade de geologia nisso, sobre a qual eu não vou falar agora. Mas haverá água, lagos gigantes, tão grandes quanto os oceanos, provavelmente. Eu não sei exatamente como é que isso vai acontecer, mas vai ser fantástico. E vai ser água doce. E o mar será 10 bilhões de vezes melhor do que o que temos hoje. E o leopardo se deitará com o cabrito, e não lhe fará mal nem dano em todo o meu santo monte. Isaías 11, 6 e 9. E o leão vai comer o quê? Palha com o boi. Isso é incrível. E o urso e a vaca apacentarão juntos. É surpreendente. Se observarmos a dieta original dos animais no mundo, veremos que as plantas da terra foram criadas para eles como alimento. Mas depois que o pecado e a morte entraram, o reino animal mudou. E alguns deles passaram a ser carnívoros. Outros continuaram herbívoros. Alguns começaram a se alimentar de carne. Foram muitos os eventos que se sucederam. Há outra conferência na qual vou falar sobre a restauração de uma perspectiva científica. Vai ser muito interessante o que vai acontecer. Mas não haverá mais morte. E as crianças poderão ir e acariciar um leão e brincar com eles. Não trabalharão em vão, não darão à luz para maldição, porque fazem parte da linhagem dos benditos do Senhor, e seus descendentes com eles. Isaías 65, 23. E onde ficará o reino? Aqui, nesta terra, depois do milênio. Os ímpios não mais existirão. Não haverá mais animais que matam.
nada disso vai voltar a acontecer. Porque eis que eu criarei novos céus e nova terra. E não haverá memória do primeiro, nem mais virá o pensamento. Isaías 65, 17. Vai haver uma mudança total neste planeta. E escutem isto. Edificarão casas e morarão nelas. Plantarão vinhas e comerão o fruto delas. Não edificarão para que outro habite, nem plantarão para que outros comam. Os meus escolhidos desfrutarão da obra de suas mãos. Isaías 65, 21 a 22. Por quanto tempo? Para sempre. Bem, se vocês me permitem fazer um resumo, vocês vão ter uma casa na cidade da Nova Jerusalém. E quem a construiu? Deus. Deus vai construir uma casa. Jesus vai construir uma casa para você, incrível. E você também vai ter uma casa de campo. E quem vai construí-la? Você pode construí-la. Do jeito que você quiser. Você pode ir com o melhor arquiteto do universo e pode dizer, o que você sugere? E você pode construí-la exatamente como você deseja. E o que mais você vai fazer lá? O que você vai plantar? Você vai plantar árvores frutíferas. E o que você vai fazer? Você vai comer dos frutos. Bem, eu mudei muito de casa nos últimos anos. E em toda casa que eu moro, eu planto estas árvores frutíferas. Bum! E logo, antes que eu possa comer os frutos, o que acontece? Eu mudo de casa. E eu detesto fazer mudança. E quando eu passo diante dessas casas onde eu costumava viver, e eu vejo estas árvores lindas, eu fico triste porque eu não posso nem pegar um desses frutos sem ser ladrão. Não é verdade? Que situação patética. Mas aqui eu vou ter uma casa de campo. Plantarei minhas próprias coisas e eu vou poder comê-las. E vamos nos lembrar como era o sistema israelita. Era incrível. O que acontece se eu saio para passear neste planeta? Se eu estou passando pela sua casa ou pela sua terra, sua propriedade, será que eu vou poder comer? Claro que sim. Qual era a lei bíblica? Qual era a tipologia da lei naquele velho planeta? Quando passava pela terra de outra pessoa, podia comer o que quisesse. Mas o que não podia fazer? Não podia fazer uma colheita, é claro. Haverá cercas na nova terra? Não, sem cercas. Eu vou poder passar por sua terra sem que você fique louco, porque você vai me amar e eu o amarei. E eu posso ver uma fruta ali e posso decidir qual delas eu quero. Esta aqui está absolutamente perfeita e aquela também está absolutamente perfeita, de modo que qual dessas frutas absolutamente perfeitas eu quero comer? E eu pegaria uma fruta e a comeria. E nós vamos conviver com todos esses animais. Animais que antes nem sequer conhecíamos, pois tantos animais ficaram extintos. Imaginam isto? E vamos dar um passeio e entrar na selva, e vamos ver todas essas criaturas, vamos subir nos elefantes, que são enormes, e talvez haja ainda animais maiores. E vamos viajar e vamos ver todas estas coisas. E se eu tenho uma reunião na Nova Jerusalém, com que rapidez eu posso chegar lá? À velocidade da luz? Não, isso vai ser muito lento. E o que é mais rápido, então? Na velocidade do pensamento. Qual foi a rapidez com a qual o anjo veio a Daniel quando ele orou? Antes mesmo de pedir, ele já estava ali. E Filipe chegou perto da carruagem, e há uma tipologia aqui, e ele estava pregando ao eunuco. E no momento seguinte, ele se encontrava em uma cidade, a 100 quilômetros de distância. Com que rapidez foi? Assim. Assim que não haverá mais separação. E você vai falar com a sua família, eu vou até Andrômeda hoje, que se encontra a trilhões de quilômetros de distância. Bem, então você tem um bom dia. E logo depois vem a pergunta,
Ah, você vai voltar para o almoço? E você pergunta, você gostaria que eu voltasse para o almoço? Claro! Bum! Oi, eu voltei para o almoço. Isto é fantástico. Já não haverá mais limites de velocidade. Nunca mais. Eu vou comer o fruto que eu mesmo plantei. Vou plantar minhas vinhas. Cada um de nós teremos um lugar no campo. E vocês sabiam que se nós tomássemos toda a população do mundo hoje em dia, vocês sabiam que todos caberiam na parte norte do estado da Flórida? Não sabiam? Toda a população mundial de hoje caberia nessa pequena região. De maneira que, em realidade, não estamos superpovoados. O que acontece é que a Terra está em um total desastre. Mas imagine se toda a Terra for restaurada. Será que teríamos todos espaço suficiente? Ainda que fizemos um cálculo desde o princípio, desde todas as épocas, haverá espaço suficiente. E a Nova Jerusalém, a propósito, se calcularmos a quantidade de espaço nela, haverá espaço suficiente para caber a todos os que viveram. Assim que, em realidade, Deus não quer que ninguém se perca. Ele não vai fazer uma Nova Jerusalém pequena, pensando somente naqueles que vão estar ali. A Nova Jerusalém será suficientemente grande para todos os que viveram. Infelizmente, os anjos vão acabar tendo que ocupar um pouco desse espaço. É muito triste, porque isso depende da nossa escolha. Mas esse novo mundo será algo especial. Não há morte, não há dor, nada. Será fantástico. Não se afligirão, não farão mal em todo o meu santo monte, disse o Senhor, Isaías 65, 25. Sabem outra coisa? A Bíblia diz que os redimidos são os que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Não diz isso? Bem, será que Deus está preso ao chão ou será que ele se move? Ele se move. Ele tem um vasto universo. E qual é o tamanho que vocês imaginam que o universo tem? Ele tem trilhões de mundos, tudo sob o controle de Deus. Mundos que não caíram. E como rei do universo, para onde ele vai? A todas as partes. E quem vai poder ir com ele? Nós. Nós representamos o Altíssimo e vamos contar para todo mundo, todos os seres que foram criados, o que Cristo fez por nós. Vamos contar de seu caráter formoso, dizendo-lhes sobre todas as coisas maravilhosas que Jesus fez em nossas vidas. Vamos falar sobre como era ser pecador e estar perdido e ser redimido. E o pecado nunca mais vai existir novamente, garantido. E os redimidos se tornarão uma fortaleza contra o pecado, por todo sempre. Não haverá lágrimas nem destruição, nunca mais no reino de Deus, nunca mais. E eu lhes digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se sentarão no reino dos céus. Mateus 8:11. Esta é uma doutrina linda. E será que de mês em mês e de sábado a sábado virá toda a carne a adorar diante de mim, diz o Senhor. Isaías 66, 23. Eu pensei que os festivais da Lua Nova haviam terminado. Eles não eram parte da lei cerimonial? Por que vamos nos reunir a cada Lua Nova? Será que há um novo festival da Lua Nova? E em que outro dia nós nos reuniremos? A cada sábado. De maneira que uma vez por semana vamos à Cidade Santa. E não ficaremos sem hospedagem ali, porque cada um de nós terá sua própria casa. Vamos adorar o Senhor. Agora, o que ocorre no festival mensal? Eu não tenho certeza sobre o que vai acontecer no festival mensal, mas eu posso adivinhar. Está escrito que há uma árvore da vida na Cidade Santa. E qual é a frequência de seus frutos? Uma vez por mês. Uma vez por mês. E tem quantos tipos diferentes de fruto? 12. De maneira que até poderemos escolher. Se você não quer este, pode escolher aquele. Individualidade, liberdade de escolha. Eu gosto disso.
E as folhas são para a saúde das nações, Apocalipse 22:2. Para que isso? Talvez haja uma substância nas folhas que assegura o perfeito funcionamento do DNA para sempre. Talvez seja um restaurador de DNA. Eu não sei o que nós vamos fazer com as folhas. Talvez façamos chá com elas. Talvez um chá melhor do que o chocolate. Eu não sei, mas evidentemente as folhas são comestíveis e deliciosas. E além disso, o fruto é muito saboroso. E é uma árvore enorme. A Bíblia a descreve como de pé, dos dois lados do rio, que está no Éden, porque o Éden foi incorporado à Nova Jerusalém. Inacreditável. De maneira que uma vez por mês nos reunimos em uma festa para celebrar a eternidade ao pé da árvore da vida. E uma vez por semana nos reunimos para cantar louvores ao nosso Rei Celestial. Eu não vejo a hora de estar no céu. Não vejo a hora de chegar à Nova Jerusalém. Não vejo a hora de chegar o reino de Deus. E espero que todos vocês sejam parte desse reino também.